Tá gravando. Então tá, pessoal, vamos começar a aula de hoje. Todo mundo me ouvindo bem? Ok. Beleza. Então tá, o que a gente vai ver hoje? A gente vai relembrar, né, vamos retomar um pouquinho da aula de ontem só. Depois a gente vai para correção de fator de potência e introdução dos números complexos. Tá? Então, o que a gente viu ontem lá no finalzinho da aula? Os tipos de potência. Então, em eletricidade, a gente vai ter 3 tipos de potência, que são 3 energias diferentes. A potência ativa, a potência reativa e a potência aparente. Tá? A potência ativa, que... Saúde aí, para quem Saúde. não estava com o microfone no mudo. Saúde! Então, Não foi o Christian, né? Não sei quem foi, não estou vendo ninguém, só o slide. Então, a potência ativa é a parte da energia que realiza o trabalho, né? Aquela que nos interessa, aquela que move os motores, aquela que converte energia elétrica em calor, em luz, é aquela que realiza o trabalho, que é em watts. Depois a gente tem a potência reativa, né, que é a parte dos campos magnéticos, né, que nem a gente falou ontem. Não é uma parte que é totalmente desprezível, mas é uma parte que é necessária ser controlada. Porque se ela começa a ser muito grande, a gente gera um desperdício de energia. E a potência aparente, ela é um somatório dessas duas coisas. É claro que não é um somatório escalar, né? Simples, uma soma simples, é uma soma vetorial. E por isso a gente precisa fazer o triângulo das potências. Tá? Então, só relembrando, para nós agora, a letra P, ela significa potência ativa. A letra Q, ela significa potência reativa. E a letra S, ela simboliza a potência aparente, tá? As três têm unidades diferentes, potência ativa é watts, potência reativa é volt-ampere reativo e potência aparente é volt-ampere, beleza? Então, só relembrando o que a gente viu ontem. Vou continuar aqui. Tá, então, como que a gente calcula as três potências? Tá com cara de doente mesmo. Olha aí. Oi? Tá, né? Alguém tem Fecha o alguma microfone, dúvida? alguém aí. Quem tá com o microfone aberto? Se tiver alguma dúvida, podem interromper aí, tá? Como que a gente calcula cada uma das potências? A potência aparente, que é a potência total, ela é simplesmente U, que é a tensão vezes a corrente. A gente lá no início, quando a gente começa a aprender a eletricidade, a gente está acostumado a ver essa relação com a letra P, tá? Porque é a primeira potência que a gente aprende, mas na realidade U vezes I simplesmente é a potência aparente, a potência total. E a unidade é volt-ampere, tá? Depois a gente tem potência ativa, que é o cosseno dessa parte da potência aparente. Então, é o U, a tensão, vezes a corrente, vezes o cosseno do ângulo do fator de potência. E a unidade watts. Potência reativa é a parte do seno, tá? Então, é a tensão vezes a corrente vezes o seno do ângulo do fator de potência. Pelas relações trigonométricas, a gente pode aplicar a hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Tá? As relações entre potências sempre vão ser um triângulo retângulo. Isso sempre vai ser assim. A potência ativa sempre vai estar no eixo
no eixo horizontal e a potência reativa sempre vai estar no eixo vertical, certo? E a potência aparente sempre vai ser a hipotenusa ali entre os dois fatores. Então, o fator de potência é um número adimensional, que eu falei ontem. O que significa isso? Não tem unidade, certo? Então, o fator de potência é um número sem unidade. O fator de potência não é um ângulo. O fator de potência é a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Ou seja, do meu total de energia de potência aparente, o quanto dessa energia é energia ativa, o quanto dessa energia é uma energia útil, né? Então, eu tenho aqui, ó, cosseno φ, né, que é o cosseno do ângulo, é igual à quantidade de potência ativa dividida pela quantidade de potência aparente, certo? E a gente chama o fator de potência de cosseno φ, tá? Tanto que existe o medidor que se chama cossefímetro, né, que é o medidor que consegue ali mensurar o fator de potência de uma instalação, certo? Então, cosseno φ é fator de potência. A gente pode, desse cosseno φ, dessa relação entre potência ativa e potência aparente, a gente pode extrair o ângulo do fator de potência, né? Como que a gente faz isso? Aí a gente faz o arco cosseno, né? O cosseno inverso aqui, cosseno na -1, da relação entre a potência ativa e a potência aparente. Certo? Então, aí a gente obtém o φ, né? Que é o ângulo entre as duas potências. Então, isso aqui a gente viu ontem. A gente tinha ficado com um exercício para fazer, né? A gente fez esse exercício aqui ontem e a gente obteve os resultados aqui para esse circuito, né? Então, a gente tinha um circuito RL paralelo e a gente precisava estimar as variáveis desse circuito. Então, quais são as variáveis do circuito? A gente tem a tensão, a gente tem a resistência e a gente tem a indutância, né? Então, quais são os parâmetros desse circuito que a gente precisa saber? Como é um circuito paralelo, a gente sabe que as tensões de todos os componentes é a mesma tensão da fonte. Então, principalmente, o que a gente precisa obter nesse circuito são as correntes que passam em cada um dos componentes. Tanto a corrente que passa no resistor, quanto a corrente que passa pelo indutor, quanto a corrente que sai da fonte, que é o somatório vetorial das correntes que passam nos componentes. Então, só relembrando aqui como que a gente faz isso, né? Lembrando que a gente está num circuito paralelo, então a gente vai usar para calcular as impedâncias, os inversos da resistência e o inverso da reatância indutiva. Então, primeiro a gente calculou aqui a reatância indutiva, achamos a reatância indutiva do indutor, aplicamos aqui no inverso, né, tanto o inverso da resistência quanto o inverso da reatância indutiva. A gente encontrou a corrente que sai da fonte. Por que essa é a corrente que sai da fonte? Porque eu estou usando a impedância, né? Eu estou usando o impedimento total dos componentes do circuito. Então, se eu estou usando o impedimento total, eu vou obter a corrente que vai atravessar esse impedimento, digamos assim, a demanda que esse impedimento vai estar fazendo em relação à fonte. Então, eu tenho a corrente total, que é 1,88. Depois, a gente calcula individualmente aqui a corrente do resistor e a corrente que passa no indutor. Lembrando que para calcular a corrente que passa no indutor, eu tenho que usar a reatância indutiva. Então, eu pego a tensão, divido pela reatância indutiva, e aí eu vou ter a corrente que passa no indutor.
Depois disso tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o ângulo do fator de potência, né? O ângulo do fator de potência ele pode estar tanto no triângulo das potências quanto no triângulo das correntes, no caso de um circuito paralelo. Se for um circuito série, ele vai estar no triângulo das tensões, né? Então, a gente obteve aqui, nesse circuito, um ângulo de 76,15 graus. Tá? Só relembrando aqui os dados do nosso exercício para a gente resolver o que foi proposto. Alguém ficou com alguma dúvida nesse tipo de exercício aqui? Então, vamos seguir. Então, o que foi proposto para nós? Para a gente calcular a potência e o fator de potência do circuito RL que a gente resolveu antes. Tá? Então, essas aqui são as informações que a gente obteve nos cálculos anteriores ali. Então, cada um, como é circuito paralelo, todos os componentes têm a mesma tensão. Então, 110 volts para todos os componentes. A corrente a gente calculou individual. Então, a corrente do resistor, a corrente do indutor e a corrente total que sai da fonte do circuito. O ângulo do fator de potência, o ângulo de cada um dos componentes, aliás, vai ser de acordo com a natureza do componente. Então, eu tenho o resistor, que tem um ângulo zero. Por que ele tem um ângulo zero? Porque quando eu tenho um componente resistivo, a gente falou isso ontem também, a tensão e a corrente nesse componente, eles andam em fase. Então, não tem diferença. Voltou. Oi, acho que caiu alguma coisa. Ô, professora, travou, hein? Travou qual parte? Travou. A parte É a internet. difícil. Na verdade, que para mim... Travou quando eu estava falando do ângulo. Ah, do ângulo, beleza. Tá. Foi bem da parte que a minha câmera desligou mesmo. Eu vou compartilhar aqui para vocês de novo. Deu? Tá todo mundo vendo de novo aí? Alô? Só botar a tela cheia. Deu? Então tá. Deu. Beleza, então o ângulo. O que são esses ângulos? Só para relembrar, é a natureza do componente. Então, o resistor ele vai ter o ângulo zero, porque a defasagem da corrente e da tensão, quando elas passam por esse componente, é zero. Então, no mesmo momento que eu tenho tensão, eu tenho corrente. No indutor, a defasagem deles, entre a tensão e a corrente, é 90 graus. Da relação entre esses 0 graus e esses 90 graus, a gente vai ter o fator de potência do circuito em si, né? Que aqui, nesse caso, a gente calculou ali anteriormente, era 76,15. Então, tá. O indutor é o resistor? O indutor... É o resistor? Não, o indutor é outro componente. O resistor... Daquele circuito de cima, né? Isso, daquele circuito que a gente viu aqui, ó. Eu tenho o resistor ali e o indutor. O resistor é esse que tem as pontinhas, e o indutor é o enrolamento. Indutor e enrolamento. Isso. Como se fosse uma resistência ali, né? A resistência é o resistor. O indutor é uma bobina. É uma bobina. Já viu quando tu abre ventilador ou qualquer coisa que tenha um motor, não tem uma espira ali, toda enroladinha? Aquilo ali é um indutor.
Se vocês abrirem também, não sei se vocês devem estar acostumados a abrir componentes, abrir coisas assim, mas, por exemplo, em fonte de computador tem também uns componentezinhos, eu até tenho uns aqui, acho que amanhã eu mostro para vocês. Que literalmente é um fiozinho todo enroladinho, assim. É uma espira, né, que a gente chama. Certo? Eles têm uma diferença bem grande um em relação ao outro, porque o resistor produz calor. Né? A gente pode sempre fazer aquela relação do chuveiro mesmo, né? Então, a resistência produz calor, a água passa ali e aquece a água. No caso do indutor, ele não produz calor em si. A finalidade dele não é produzir calor, a finalidade dele é produzir campo magnético. Qual é a finalidade de produzir campo magnético? Movimento de motores, né? Autoindução. Então, tem vários objetivos, mas eles têm funções diferentes, certo? Funções e características e naturezas diferentes. O que é a natureza? A natureza é justamente o comportamento dos dois num circuito, né? Que é essa relação do ângulo aqui, que é bem importante. Então, o resistor, ele tem ângulo zero em relação à corrente e à tensão. O indutor, não. O indutor, ele tem uma relação de 90 graus entre a corrente e a tensão. Por que ele tem essa relação? Quando a gente aplica a tensão no resistor, automaticamente passa a corrente por aquela resistência, né? Mas quando a gente aplica uma tensão no indutor, a tensão que a gente aplica, ela cria uma tensão de mesma intensidade sentido oposto. Por criar essa tensão de sentido oposto, é como se a minha fonte empurrasse a corrente num sentido e o indutor fizesse uma força para empurrar de volta essa corrente. Então, até que essa autoindução se dissipe. Então, por isso, a corrente demora mais tempo para circular nesse componente do que no resistor, que o resistor ele não produz autoindução. Certo? Por isso tem essa diferença. A gente pode dizer assim, de uma maneira mais simples, que é essa diferença de tempo, entendeu? Eu aplico a tensão no resistor, a corrente já começa a circular. Eu aplico a tensão no indutor, ela demora um tempo ainda até que a corrente possa circular naquela parte do circuito. Certo? Então, com esses dados que a gente tem aqui, tensão, corrente e ângulo, a gente consegue calcular todas as potências, potência ativa, reativa e aparente. Então, potência ativa. Como que a gente vai calcular? Eu vou pegar a tensão, vou pegar a corrente vezes o cosseno do ângulo. Corrente, potência reativa, vou pegar tensão vezes a corrente vezes o seno do ângulo. E a potência aparente, eu vou pegar corrente vezes tensão, tensão vezes corrente. Tá? Então, o que a gente tem que reparar aqui, que é uma coisa que a gente já tem que saber, assim, tem que ser uma coisa automática para nós. Que resistor, ele não produz potência reativa. O resistor só produz potência ativa. Por quê? Porque a potência reativa, ela é uma potência de uma natureza específica, né? E a potência ativa é uma potência, uma energia de uma outra natureza. E o resistor, ele só produz potência ativa. Ele não produz campo magnético e ele não produz campo elétrico. Né? Então, o resistor não produz nada de potência reativa. Em oposto, a gente tem o indutor, ou capacitor, se fosse um exemplo RC. Tá?
O indutor, ele não produz potência ativa, ele só produz potência reativa. Se a gente for fazer o cálculo, a gente vai chegar nesse resultado zero, né? Nesse resultado nulo. Mas já é uma coisa que a gente precisa saber, né? Porque é uma coisa bastante básica, assim, né? Da gente saber essa diferença entre os componentes, o que cada um produz. Certo? Essa questão de se anular é devido aos campos elétricos se anularem? Tem alguma coisa a ver, não? Tu diz anular onde? No resistor ou no indutor? Não, aquela potência que se anula que tu falou ali anteriormente. Não, é porque assim, ó, a potência reativa, ela é uma potência de natureza magnética e de campo elétrico, tá? Sim. O resistor, ele não produz nada de campo elétrico e nada de campo magnético. Ele só produz calor. Entendeu? Sim. Então, ele não vai ter nada de potência reativa, ele não vai ter nenhum tipo de energia desse tipo. Diferente do indutor, que o indutor, ele só produz campo magnético, ele não produz calor. Entendeu? Diferente também do capacitor. O capacitor só produz campo elétrico, não produz calor. Entendeu? Por isso, ele não tem potência ativa, só tem potência reativa. Conseguiu entender? Entendeu a diferença? Ok. Entendeu? A gente precisa pensar assim que são naturezas diferentes, são energias diferentes, né? São finalidades diferentes. Mas no circuito RL, como eu tenho os dois componentes, eu vou ter uma parte do circuito que produz trabalho e uma outra parte do circuito, quando eu vejo o circuito num todo, né? Uma outra parte do circuito que produz energia reativa. Aqui a potência aparente, a gente vai ter aqui a potência total. Se eu quiser achar essa potência total pela fórmula do triângulo, potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado e a raiz dessas duas, eu vou achar a mesma resposta ou muito próxima aqui. Certo? Então, para finalizar aqui o exercício, a gente precisava encontrar o fator de potência. Então, o que é o fator de potência? O quanto de energia ativa, né, eu tenho em relação à quantidade de energia aparente que eu consumi. Então, eu consumi uma quantidade de energia aparente e eu preciso saber o quanto dessa energia total realmente está sendo útil para mim. Realmente eu estou conseguindo produzir coisas úteis, que é a característica da energia ativa, da potência ativa. Então, a gente tem ali qual é a energia, aí a gente tem que usar aqui a parte do circuito, porque o fator de potência é do circuito, tá? Então, potência ativa, 49,50. Potência aparente, 206,80. Então, a gente tem um fator de potência aí de 0,24. Lembrando que o fator de potência é sempre um número entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais a gente está usando a energia aparente, a energia total, para um fim útil, tá? Certo? Todo mundo entendeu até aqui ou alguém ficou com alguma dúvida? Podem falar.
Sem dúvidas? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da correção do fator de potência, tá? Então, como eu cheguei a comentar para vocês ontem, essa questão da limitação do fator de potência, ela é uma lei, né? Existe uma legislação que regula essa questão da limitação. Inclusive, eu falei até que era da concessionária aqui, mas não é, é uma legislação nacional, tá? Então, diz aqui, ó, a nova legislação pertinente, né, nova naquela época, porque ela é de 1975. Estabelecida pelo DNAEE, que é o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, introduziu uma nova forma de abordagem do ajuste pelo baixo fator de potência com os seguintes aspectos relevantes, tá? Então, quando a gente vai, principalmente na indústria, tá? Porque antigamente as casas eram muito mais resistivas, né? O que significa isso? Quando a gente fala que um elemento é resistivo, automaticamente na nossa cabeça, o que a gente tem que fazer relação? A primeira coisa que a gente tem que ver é fator de potência igual a 1, tá? Isso tem que ser muito rápido para nós, assim. Um elemento resistivo, a característica dele é fator de potência igual a 1. Ou seja, o que significa o fator de potência ser igual a 1? Significa que toda a potência que ele consome é potência ativa. Então, a potência ativa é igual à potência aparente. A gente tem as residências, antigamente, quando as lâmpadas eram incandescentes, as lâmpadas eram resistivas, puramente resistivas. Então, as casas, elas tinham, quando eu falo casas, é o consumo residencial, tá? O consumo residencial tinha uma característica muito mais resistiva, né? Então, o fator de potência muito próximo à unidade, né? Ao número 1. O que acontece hoje em dia, assim? Hoje em dia, a gente tem muito mais equipamentos que produzem campo magnético, e as nossas lâmpadas, elas têm um fator de potência muito baixo. Tanto a lâmpada fluorescente quanto a lâmpada de LED, elas têm um fator de potência muito baixo, às vezes 0,5. Eu acho que 0,5 é o menor fator de potência que eu já vi. Mas, assim, é um fator de potência bem baixo. E o que faz? Acaba né, diminuindo o fator de potência da instalação residencial. Hoje em dia, ainda que eu saiba, não é obrigatória a medição da parte reativa nas residências, né? Pelo menos aqui em casa a gente não tem isso. Mas é uma tendência que, né, pode vir começar a acontecer em função de vários equipamentos eletrônicos que a gente tem em casa hoje em dia, que fazem com que esse fator de potência se distancie bastante do número 1, né? Então, as lâmpadas, equipamentos eletrônicos, tudo isso acaba baixando o fator de potência. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa legislação, ela é totalmente voltada para a indústria, né? Então, lá na indústria, o que acontece? Antes de 1975, o fator de potência mínimo era 0,85. Né? Depois dessa legislação aqui, eles aumentaram o limite mínimo do fator de potência. Então, hoje, atualmente, é 0,92. O que significa isso? Que lá na indústria, o fator de potência da instalação toda, ele tem que ter um fator de potência entre 1 e 0,92, tá? Não pode ter um fator de potência mais baixo do que 0,92, senão gera multa. O faturamento de energia reativa excedente, então, ó, é isso que eu falei. Então, se tiver
um fator de potência mais baixo que 0,92, 0,91, 0,90, 0,85, esse excedente de energia reativa, ele vai ser cobrado. Por que ele vai ser cobrado? Porque é uma energia que está sendo desperdiçada, que não precisava estar sendo utilizada, e ela podia estar sendo utilizada para um fim mais útil. Por isso que ela é tratada dessa forma. Tá? E a gente tem, terceiro aspecto aqui da legislação, é a redução do período de avaliação do fator de potência de mensal para horário. Então, antigamente, a avaliação era feita mensalmente. Hoje em dia, atualmente, ela é feita de forma horária. Com medição orossazonal. O que é essa medição orossazonal? Existe um período do dia em que o consumo é maior, que eles chamam de consumo de horário de ponta. Né? Então, no horário de ponta, tem que cuidar o consumo porque ele não pode passar de uma determinada demanda. Então, a gente tem aqui também a regulação desse fator de potência dependendo do período do dia. Então, como diz aqui, ó, das 6 da manhã à meia-noite, o fator de potência tem que ser no mínimo 0,92 para energia e demanda de potência reativa indutiva fornecida. E do meio-dia, do meia-noite até às 6 é o contrário, é no mínimo 0,92 para energia e demanda de potência reativa capacitiva. Vou resumir isso aqui. Então, assim, ó, no período do dia, das 6 à meia-noite, eu não posso ter um fator de potência menor que 0,92 indutivo. E no período da madrugada, da meia-noite às 6, eu não posso ter um fator de potência menor que 0,92 capacitivo. Por que isso? Porque no período do dia existem mais equipamentos funcionando ao mesmo tempo. Equipamentos indutivos, né? E então eu tenho que cuidar, eu tenho que calcular bancos de capacitores para que eu possa controlar esse fator de potência nesse período em que mais equipamentos indutivos funcionam ao mesmo tempo. Então, o perigo do fator de potência ser menor que 0,92 indutivo ocorre durante o dia, onde eu tenho mais motores, mais equipamentos funcionando ao mesmo tempo. Só que o que acontece na madrugada? Eu tenho a diminuição de equipamentos indutivos. Então, se eu não controlar o banco de capacitores, eu corro o risco de deixar a minha instalação capacitiva, tá? Por isso que hoje em dia é muito comum... Meu Deus. Oi? Pode falar. Por isso que hoje em dia é muito comum e se busca muito a automatização da entrada e da saída dos bancos de capacitores da instalação, né? Porque essa entrada e essa saída desses bancos, ela tem que ser bem controlada para que a instalação não fique ou indutiva demais, nem capacitiva demais, né? Correndo aí a indústria, né, o consumidor, a tomar uma multa devido ao fator de potência. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Já sabiam sobre isso ou não? Já tinham visto isso onde vocês trabalham?
Não? Então tá. O que a gente vai ver aqui? Eu vou só dar uma pequena introdução em relação ao cálculo do fator de potência, porque a gente está falando de fator de potência, então já vou dar essa introdução. A gente não vai ver ele completo, porque a gente precisa ter a definição de circuitos trifásicos para poder fazer ele completo e definir o banco de capacitores que corrige o fator de potência de forma prática, tá? Mas vamos ver aqui. Mas o cálculo começa aqui, dessa forma, e é bem simples assim, tá? Talvez seja um pouco complicado no início, mas é sempre a mesma forma de fazer. Então, o que a gente precisa? A gente precisa dos dados da instalação, tá? Que a gente já calculou, então a gente vai usar o circuito RL anterior para a gente poder calcular. Então, o que a gente tem no circuito anterior? A gente tem uma tensão de 110 volts, uma corrente de 1,88, um ângulo de 76,15, o fator de potência 0,24. Tá? Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer pegar esse fator de potência de 0,24 e a gente quer transformar ele para 0,92. Então, esse aqui é o triângulo atual do nosso circuito RL paralelo que a gente fez ali antes. Então, ele tem uma potência ativa bem pequena, uma potência reativa muito grande. Por isso que ele tem esse ângulo grande e um fator de potência pequeno. E esse triângulo aqui está proporcional, tá? Ele está com essas medidas reais aqui, para a gente ter noção do tamanho dele. Então, o que a gente vai precisar fazer primeiro? A gente vai precisar conservar a base desse triângulo e adicionar um novo ângulo. Por que conservar a base? Porque a gente tem que trabalhar em cima da potência ativa, porque é a potência ativa que nos interessa. Então, eu tenho que manter essa potência ativa, que é o que me interessa, e eu tenho que conseguir reduzir a potência reativa, que é o que está gerando perda para mim, e é o que está gerando um fator de potência muito baixo. Então, eu vou conservar a base do triângulo e vou adicionar um novo ângulo. Qual é esse novo ângulo? Esse novo ângulo, ele vem do fator de potência que eu quero estabelecer na minha nova instalação. Então, lembrando que o fator de potência é o cosseno φ. Então, é o cosseno φ igual a 0,92. Eu vou isolar esse φ aqui, que é o ângulo do fator de potência, e eu vou obter um novo ângulo do meu fator de potência. Certo? Então, o ângulo do fator de potência de 0,92 é 23,07 graus. Tá? Um ângulo bem diferente desse ângulo que a gente tinha nessa nossa instalação RL. Então, a gente vai ficar com um triângulo desse tamanhozinho aqui. Ó, a gente conservou a base do triângulo e o que a gente mudou? A gente só mudou o ângulo em relação ali à base e à hipotenusa, né? Que é a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Certo? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa achar o quanto de potência reativa eu vou ter nesse novo triângulo e o quanto de potência aparente eu vou ter nesse novo triângulo. Então, eu preciso calcular o cateto oposto ao ângulo do novo triângulo e a hipotenusa. Como que eu calculo o cateto oposto? Tá? Lembrando que esse cateto oposto é a potência
reativa, que é a letra Q, né, que a gente indica, a gente simboliza pela letra Q. Levanta Então, do chão. oi? Alguém tem alguma dúvida? Ah, desculpa, professora, eu tava com o microfone aberto aqui, desculpa. Não, capaz. Tá. Então, a gente vai fazer o quê? Tangente do ângulo do triângulo novo, né? Porque é o que a gente quer saber. A gente quer saber a quantidade de potência reativa que eu tenho nesse novo triângulo, nessa nova instalação. Tangente do ângulo vai ser igual a o Q, que eu não sei qual é, dividido pelo, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é 49,5 watts. Eu vou isolar o Q, então eu vou ficar com tangente de 23,07 vezes 49,5. E o meu Q novo vai ser 21,08 volt-ampere reativo. Tá? Eu vou ter uma diminuição enorme da minha potência reativa. Depois eu vou calcular a hipotenusa. Eu tenho a base, né, a potência ativa, e tenho a potência reativa, vou elevar as duas ao quadrado e tirar a raiz. Vai dar 53,80 volt-ampere. Então, a gente tem uma diminuição do consumo enorme, né? Quase 1/4 do consumo de energia que a gente tinha antes da correção. Agora fudeu. Oi? Certo? Aí, o que a gente precisa fazer? A gente tem a potência anterior e a gente tem a potência corrigida. A diferença entre essas duas potências vai ser a potência do meu banco de capacitor. Porque eu tenho uma potência, essa potência aqui reativa de 200,79 volt-ampere reativo, é uma potência reativa indutiva. Como que eu sei disso? O circuito é RL. Né? Então, essa potência aqui, reativa, ela é indutiva. Então, o que eu preciso para contrapor uma energia indutiva? Eu preciso de uma energia capacitiva. Tá? Porque elas são opostas, elas se anulam uma à outra. Então, para diminuir isso aqui, eu preciso de uma potência capacitiva, que vai ser a potência do meu banco de capacitores. Então, a potência do banco de capacitores vai ser igual à potência inicial menos a potência final, que é a potência que eu quero que tenha no meu circuito. Então, eu vou ter uma potência do banco de capacitores de 179,71 volt-ampere reativo. Certo? Para determinar o banco de capacitores, o que eu preciso? Eu preciso saber a potência do banco e eu preciso saber a capacitância. Tá? A capacitância a gente ainda não consegue calcular aqui, mas isso já é uma introdução para vocês né, irem se habituando a fazer esse tipo de cálculo, que é importante saber sim. Tá? Inclusive, eu achei um catálogo da WEG que fala bastante coisa sobre correção de fator de potência, inclusive aquela parte da legislação eu tirei dali. Eu vou mandar para vocês ali no grupo, quem tiver interesse em dar uma olhada, em ler um pouco mais sobre o assunto. Aí já pode ter, já tem essa fonte, né, para consultar. Tá? Pessoal, a correção do fator de potência é extremamente importante, assim, ó, para diminuição do dimensionamento da instalação, né? O que é o dimensionamento de uma instalação? É a gente determinar os componentes que vão naquela instalação, desde o condutor até os contadores, até os transformadores que vão nessa instalação.
Então, vocês imaginem que, por exemplo, nessa instalação inicial aqui desse triângulo com fator de potência de 0,24, se eu precisasse de um transformador para alimentar esse circuito RL, ele precisaria ter no mínimo 207 voltampere de potência para alimentar uma carga de 50 watts. Se eu fizer a correção do fator de potência do circuito, eu preciso de um transformador de 54 voltampere. É um equipamento muito menor, né, que a gente consegue dimensionar de uma forma, assim, a gente consegue economizar muito em equipamento fazendo essa correção. Por isso que é muito comum na indústria fazer a correção do fator de potência, certo? Não é só uma exigência para a concessionária, é para o consumidor também, benéfico para o consumidor. Certo? Como é que vocês estão aí entendendo, mais ou menos? Bastante? Diga alguma coisa aí, por favor. Mais ou menos. Qual é a dúvida? Pode falar, não tem problema. Dúvidas, por favor. Para não ficar falando sozinho aqui 2 horas. Não? Nada? Agora é o momento. Vamos adiante. Ninguém tem dúvida? Então tá. Então a gente encerra essa introdução dos números do correção do fator de potência. Tá? Eu gosto de frisar assim da importância do fator de potência, tá? É uma coisa assim muito presente, sabe, em toda instalação essa questão, então é muito importante para vocês, para nós, aprender esse conteúdo. Tá? Então, o que a gente tem agora depois disso? A gente vai fazer uma introdução aos números complexos. Tá? Por que isso? Porque quando a gente começa a trabalhar circuito RC-RL e RLC, a gente está falando de circuitos que trabalham em corrente alternada. E circuitos que trabalham com corrente alternada, eles envolvem números complexos. Tá? A gente até viu isso um pouco, a gente viu um pouco de números complexos na nossa aula ontem, sem dar esse nome a eles, né? Mas então, vamos entrar um pouco mais nesse assunto, assim, para ser mais consciente do que a gente está fazendo aqui. Certo? Então, a gente volta com o nosso plano cartesiano. Por que isso? Né? Porque números complexos, eles têm 2 formas de se representar. Então, eles têm a forma retangular e a forma polar. Né? Então, quando a gente tem um número no espaço, a gente precisa representar ele. Então, a gente representa ou colocando, né, um número em X, que é o nosso eixo real, ou um número no eixo imaginário. Né? Lembrando que a gente falou ontem, a gente não pode misturar os números, né? Porque cada um, no caso aqui da eletricidade, quando a gente fala de eixo X e eixo Y, a gente está falando de componentes com naturezas diferentes. Então, a gente não pode somar os dois. Então, a gente precisa representar ele em partes.
Então, eu tenho a parte X, que é a parte real, e eu tenho a parte Y, que é a parte imaginária. Mas eu tenho também uma forma polar de identificar esse número no espaço, né? Que ela é composta de quê? De um módulo, que é o que a gente chama, e o ângulo, né? O ângulo que essa reta faz com o X, tá? Por que a gente faz isso? Porque na eletricidade, quando a gente trabalha principalmente com corrente alternada, tanto a tensão quanto a corrente, eles são números e também a impedância, não é só a corrente e também não é só a tensão, a impedância também, são valores vetoriais, né? O que é isso, para quem ainda talvez não esteja habituado a esse tipo de linguagem, né? A gente tem na física 2 tipos de grandezas físicas. A gente tem a grandeza escalar, que é o que a gente chama, e a gente tem as grandezas vetoriais. Qual é a diferença entre as duas? A grandeza escalar, eu consigo mensurar essa grandeza simplesmente com uma unidade, tá? Então, eu consigo entender, por exemplo, eu tenho 100 gramas de alguma coisa. Eu sei que eu tenho aquele peso, né, aquela massa daquela determinada coisa, e eu não preciso de nenhuma outra informação para eu entender esse dado. Mas quando a gente fala de grandezas vetoriais, a gente está falando de coisas, tá? De coisas físicas, de elementos que têm intensidade, direção e sentido. E quando a gente fala de corrente alternada, a corrente alternada ela tem uma intensidade, ela tem uma direção e ela tem um sentido. Então, a corrente alternada, como ela varia no tempo, ela tem a cada minuto, a cada segundo, a corrente alternada, ela muda de direção e ela muda de sentido e ela muda de intensidade. Então, por isso, a gente precisa representar a corrente alternada como uma grandeza vetorial. E o que significa essa grandeza vetorial? É uma setinha que vai ser representada através de números complexos, né? Que tem essas 2 formas de representar, que eu estou mostrando aí para vocês. Tanto a forma retangular quanto a forma polar. Certo? Vamos ver aqui o próximo. Antes da gente começar a identificar essas formas, a gente tem que relembrar que o plano cartesiano, onde a gente trabalha com essas, que é uma forma da gente localizar a tensão e a corrente no espaço, digamos assim, esse plano cartesiano ele é composto de 4 quadrantes, né? Então, eu tenho o quadrante 1, que é exatamente esse aqui que eu coloquei aqui, ó. Quadrante 1, o primeiro quadrante é esse aqui, da direita superior aqui. O segundo quadrante é no sentido anti-horário, que é esse do lado superior esquerdo. O terceiro é esse aqui, o de baixo, o esquerdo inferior, e o quarto quadrante, o direito inferior. Tá? Por que isso é importante? Porque tanto na forma retangular quanto na forma polar, a gente precisa identificar qual quadrante está o nosso vetor. Tá? Nosso vetor é o quê? O vetor é o quê? É aquilo que representa a tensão ou a corrente num determinado momento, tá? Do tempo. E esse vetor ele vai ter um sentido, e ele vai ter uma intensidade e uma direção. Então, a gente vai
identificar os quadrantes. Então, se eu tenho lá um vetor no primeiro quadrante, como que eu identifico na forma retangular? Eu vou identificar através dos sinais positivo ou negativo da parte real e da parte imaginária. Então, por exemplo, que nem eu tenho aqui, ó. Primeiro quadrante, o que é o primeiro quadrante? Se eu tiver a parte real e a parte imaginária positivas. Se eu tenho os dois positivos, o meu vetor está no primeiro quadrante. Segundo quadrante é o quê? Parte real, o x negativo, e a parte imaginária positiva. Terceiro quadrante, os dois são negativos. E o quarto quadrante eu tenho a parte positiva no eixo real e o imaginário negativo. Certo? Se eu tiver numa forma polar, como que eu identifico onde está o meu vetor? Como que eu sei onde a localização dele no espaço? Através do ângulo. Tá? O módulo do vetor na forma polar, ele sempre vai ser em módulo. O que significa essas duas barrinhas no lado ali da letra Z? Significa que ele não é positivo nem negativo. Eu só sei o tamanho, tá? Eu só sei que ele vale 3 ou que ele vale 10. Eu não sei se esse 10 é positivo ou negativo, tá? Então é um módulo, é só um número. O que vai identificar a localização dele é o ângulo. Então, na forma polar, eu tenho um módulo, que é uma quantidade, e essa quantidade eu localizo ela no meu plano cartesiano através dos ângulos. Tá? Então, no primeiro quadrante, ele vai estar localizado no primeiro quadrante se esse ângulo for de 0 a 90 graus. No segundo quadrante, ele vai estar localizado se o ângulo for de 90 a 180 graus. No terceiro quadrante, ele vai ter um ângulo de 180 a 270 e no quarto, de 270 a 360. Lembrando uma coisa, que esses ângulos, eles sempre são anti-horários, tá? Isso sempre vai ser assim. Então, eu tenho 0 aqui, eu vou crescendo aqui até o 90, e eu vou crescer mais 90 aqui, depois mais 90, que dá os 170, até chegar aqui os 360. Qualquer ângulo negativo, eu posso ter um ângulo negativo, posso ter. O que significa o ângulo negativo? Significa que eu estou andando no sentido contrário. Tá? Então, se eu tenho um ângulo de mais 30, é um ângulo para cá, positivo. Se eu tiver um ângulo de menos 30, é aqui partindo do eixo real positivo para baixo. Certo? Então, vamos lá. Vamos identificar esses pontos que a gente tem nesse plano cartesiano aí. Nesse plano de exemplo, a gente tem 4 pontos. Tá? Então, vamos fazer. O primeiro ponto é esse central aqui, que é o 0, 0. O que significa isso? Que esse ponto é o 0, 0. Então, ele tem 0 quantidade real e 0 quantidade imaginária, na forma retangular. Como que eu identifico ele na forma polar? Ele tem 0 módulo e ele também tem 0 graus. Tá? Isso é bem simples. Vamos para o ponto 2, tá? Então, o que a gente já tem no ponto 2 aqui? A gente tem um afastamento da origem, tá? O ponto 0, 0 a gente chama de origem. Então, no ponto 2, a gente tem um afastamento da origem aqui. E a gente forma aqui um vetor.
Tá? Esse tracinho verde aqui é o que a gente está chamando de vetor. Então, a gente tem esse vetor representado na forma polar, na forma retangular, aliás, aqui já, que ele é 2 unidades no eixo real, 3 positivo, 3 unidades no eixo imaginário positivo. Essa é a forma retangular dele. Tá, e se a gente quiser a forma polar dele? Então, a gente vai fazer um triângulo, né? Que nem a gente estava fazendo ontem. A gente vai fazer um triângulo aqui. E o que a gente vai buscar? A gente vai buscar o comprimento desse vetor aqui, que é a hipotenusa desse triângulo. Então, a gente vai buscar esse comprimento aqui da hipotenusa e o ângulo que ele faz aqui com a horizontal, que é o que vai nos dar o ângulo da forma polar. Tá? Então, a gente vai fazer aqui. Ó, aqui está o cálculo. Ó. Como que a gente descobre a hipotenusa? A gente vai fazer cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tirar a raiz e a gente vai ter a intensidade desse vetor que está representado na forma retangular. Mas só a intensidade não é o suficiente. A gente precisa saber a intensidade e a gente precisa saber o ângulo. Então, a gente tem que calcular o ângulo que ele faz aqui com a horizontal. Então, é cateto oposto, é o 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o 2. Então, 3 dividido por 2, o arco tangente aqui dessa relação vai nos dar o ângulo desse triângulo aqui. Então, esse ponto número 2 aqui, que tem na forma retangular 2 unidades no eixo real e 3 unidades no eixo imaginário positivo, vai nos dar na forma polar 13,60 com um ângulo de 56,31, certo? Então, lembrando do que a gente viu antes, se ele tem um ângulo entre 0 e 90, ele está onde? No primeiro quadrante. Né? E realmente ele está aqui no primeiro quadrante. Certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Segue o baile, segue o baile. Tá bem. Então, de exemplo aqui, a gente vai fazer esses 2 pontos aqui. Então, a gente tem outro triângulo, só que o que acontece nesse ponto aqui? Ele está localizado no segundo quadrante. Então, a gente tem 3 unidades negativas no eixo real e a gente tem uma unidade positiva no eixo imaginário. Então, a gente vai montar o triângulo aqui e a gente vai precisar a mesma coisa. A gente tem ele na forma retangular e a gente quer passar ele para a forma polar. Então, a gente vai precisar do quê? Da intensidade, que é a hipotenusa, a intensidade desse vetor e o ângulo que ele está fazendo com a horizontal. Então, a gente tem aqui no ponto 3, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ah, mas o número 3 ele é negativo, não importa. Tá? Por que não importa? Porque a gente está fazendo um triângulo, que nem a gente fez aqui. Ó. Então, eu extraí esses valores daqui, e como eu estou elevando ao quadrado, um número negativo elevado ao quadrado, não importa, né, vai acabar perdendo o sinal negativo. Então, não importa o sinal, a gente usa o módulo do número mesmo. Então, a gente tem a hipotenusa aqui, 3,16, e a gente
vai calcular o ângulo aqui da inclinação desse triângulo. Mesma coisa, tá? Cateto oposto dividido pela cateto adjacente, que vai nos dar um ângulo de 18,43. Agora aqui tem uma parte importante, tá? Esse ângulo de 18,43 é esse ângulo aqui, ó, desse triângulo aqui. Ele não é o ângulo partindo do eixo X positivo. E quando a gente representa um vetor, o vetor ele precisa estar com um ângulo partindo do eixo X positivo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar os 180 graus aqui, tá? E a gente vai diminuir essa partezinha. Porque diminuindo essa partezinha, eu vou ter o ângulo complementar, que é esse ângulo aqui, que é o ângulo que eu preciso, tá? Então, esse eixo, esse vetor, ele tá, se eu disser que ele é simplesmente 3,16 ângulo 18,43, o que a gente vai localizar no espaço? 18,43 está entre 0 e 90, então a gente vai achar que esse vetor está no primeiro quadrante, mas ele não está no primeiro quadrante, ele está no segundo quadrante. Então a gente precisa localizar de maneira correta esse vetor. Então a gente vai ter aqui, o que a gente vai fazer? 180 menos o ângulo que a gente calculou aqui. E aí vai nos dar o ângulo complementar aqui do vetor. E aí a gente vai ter o ângulo certo, ó, porque esse ângulo aqui é o ângulo que está entre 90 e 180, é 161,57. É um ângulo entre 90 e 180, que é a característica de um vetor polar, né, de uma forma polar no segundo quadrante. Certo? Vamos para o ponto 13, então. Aqui no ponto 13 a gente tem terceiro quadrante, então a gente tem dois números negativos. A parte real é negativa e a parte imaginária é negativa. Então a gente vai fazer o triângulozinho. Vou colocar aqui a parte, os números, né, o módulo dos números. E o ângulo que eu vou descobrir. Vou calcular aqui. Hipotenusa, achei 2,24 da mesma forma. E o ângulo eu achei 26,56. A mesma coisa eu preciso pensar aqui para o ponto 4 o que a gente pensou para o ponto 3. Mas lembrando que o ponto 4 ele está no terceiro quadrante. Então, esse ângulo que a gente achou aqui é o ângulo que está fazendo aqui com a vertical. E a gente precisa do ângulo que esse vetor está fazendo com a horizontal positiva do eixo real aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 270, que é toda essa volta aqui partindo do eixo real, e a gente vai diminuir o ângulo que a gente calculou. Então, a gente vai fazer 270 menos o ângulo que a gente calculou, e a gente vai achar o ângulo de 243,44, que é um ângulo de terceiro quadrante, que está entre 180 e 270. Certo? Então aqui a gente tem, eu coloquei um resumo para vocês, da conversão entre as duas formas, tá? Porque a gente pode ter uma tensão e uma corrente, e a gente pode ter até uma impedância representada tanto da forma retangular quanto da forma polar. E a gente precisa, agora a gente vai ver na sequência, mas dependendo da operação matemática que a gente for fazer, a gente precisa estar na forma retangular ou na forma polar. Então, a gente precisa saber fazer essa conversão já bem entendida, tá? Então, se eu tiver a forma retangular, eu vou ter uma quantidade em x, uma quantidade em y.
representada, a quantidade em Y, ela sempre vai vir acompanhada desse J aqui, ó. Isso foi uma coisa que eu não falei antes, ó. Vai estar sempre acompanhada desse J, indicando que essa aqui é a parte imaginária do vetor, certo? Então, eu sei que a parte real é a parte que está só o número e eu sei que a parte imaginária é o número que está acompanhado do J aqui. Às vezes, também é representado, ao invés de um J, a letra I, tá? Então, para passar na forma polar, o que a gente já viu, eu vou fazer a hipotenusa, vou fazer o ângulo, vou achar o módulo do vetor e o ângulo que ele faz com a horizontal. Se eu tiver na forma polar agora, se eu tiver o contrário, se eu tiver só a intensidade do vetor e o ângulo, como que eu passo para a forma retangular? Aí é bastante simples. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a hipotenusa, vou multiplicar pelo seno do ângulo. E eu vou ter o quê? O cateto oposto do triângulo aqui. E o cateto oposto é o quê? É a quantidade imaginária, tá? E para ter a parte real, eu vou pegar a intensidade do vetor e vou multiplicar pelo cosseno de 45. E aí eu vou ter a parte real do meu vetor, certo? Vamos fazer um exercício aqui para a gente ver se entrou alguma coisa dessa parte aqui. O primeiro exercício que a gente vai fazer é de transformar. Então, vamos transformar dessa forma polar aqui para retangular. Tá? Tentem fazer aí que eu vou ali no banheiro rapidinho.
Pessoal, alguém tentou fazer aí? Eu tentei fazer aqui, professor. O cateto oposto deu 10,65. Vamos ver. Isso, exatamente. Cateto adjacente deu 10,65. Eu fiz ao contrário, então. Isso, é o cateto adjacente. Por quê? Porque é o que leva o cosseno. O que leva o seno é o cateto oposto. Como que vai ficar na fórmula retangular? Vai ficar 10,65 mais J, tá? Que é o que a representação ali do número imaginário, 6,15. Vamos ver outro aqui. Agora, esse aqui com ângulo negativo, tentem fazer. Se eu tenho um ângulo negativo, o que isso significa? Significa que eu estou partindo ali do eixo horizontal positivo, real positivo, no sentido horário. Né? Então, ao invés de estar saindo do eixo horizontal positivo para cima, eu estou saindo do horizontal positivo para baixo. É isso que significa o ângulo negativo. Ele está no terceiro quadrante, não? Exatamente, está no terceiro quadrante. Não, não está no terceiro quadrante, desculpa. Por que ele não está no terceiro quadrante? Porque, olha, ele vai para baixo 190. Então, ele passa os 90 graus do quarto quadrante e ele passa mais 90 graus do terceiro quadrante. Então, na realidade, ele está no segundo. Entendeu? Tá, e nesse aí eu tenho que diminuir o 190 do 360. Isso, exatamente. Ah, Exatamente. Que daí tu vai ter o 170 positivo. Então, o ângulo ali, se eu tivesse 0,56 ângulo de 170, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa, é a mesma representação. Qual é a diferença? A diferença é que eu estou olhando o ângulo no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Ali, o ângulo vai ficar 170. Por quê? 360 menos 190. Vai dar o 170. 170 é o quê? Entre 90 e 180. Então, é segundo quadrante. Então, para passar para a forma retangular, eu vou fazer o cateto oposto
e o cateto adjacente. E aí vocês vão notar, fazendo o cálculo, que o cateto adjacente, ele deu negativo. E aí é justamente a característica do segundo quadrante, né? A parte imaginária, o segundo quadrante é o quê? A parte imaginária, ela é positiva e a parte real, ela é negativa. Então eu tenho aqui o cateto adjacente menos 0,154 e o cateto oposto, né, ali indicando o J, indicando a parte imaginária, 0,024. Zero vírgula 027, não é 0,024. Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver outro aqui. Agora vamos passar da forma retangular para a forma polar. Então a gente tem os dois catetos, a gente vai elevar os dois ao quadrado, vai achar a intensidade do vetor, a hipotenusa do triângulo, mesma coisa, tá? E vamos achar o ângulo de 53,13, né? Mas aí vamos pensar, esse ângulo, essa forma retangular, ela tá em qual quadrante? Tá no primeiro quadrante. Essa forma retangular aqui não está no primeiro quadrante, porque o primeiro quadrante é as duas partes positivas, certo? Para identificar o quadrante, a gente tem que olhar a forma original, tá? Não esse ângulo que a gente achou aqui. Então, a gente tem que ver o menos 12 mais J16 está em qual quadrante? Tá, então tem que diminuir esse 53 do 360, que aí vai te dar o quadrante. Não. Antes a gente tem que identificar o quadrante. Então, aqui a gente tem na forma retangular. Ó. Como que a gente identifica o quadrante pela forma retangular? Pelo sinal positivo ou negativo das duas partes. Lembra disso que a gente viu lá no início? Então, se eu tenho a forma real positiva e a forma imaginária positiva, eu tenho o primeiro quadrante. Se eu tenho a forma real negativa e a forma imaginária positiva, o que eu tenho? Segundo quadrante. Né? Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui, ó. A forma real negativa e a forma imaginária positiva. Eu tenho aqui segundo quadrante. Ó. Certo? Então, se a minha forma retangular, né, que é o que eu estou querendo transformar ali, se a minha forma retangular, ela tá no segundo quadrante, e eu identifiquei isso, quando eu for passar para a forma polar, eu preciso manter essa posição, não posso mudar a posição do vetor. Então, fica que nem a gente fez aqui, ó. Aqui no ponto 3, ó. A gente tinha o x negativo, a parte real negativa e a parte imaginária positiva. Então, o
que a gente vai ter no ângulo? A gente achou um ângulo, que nem eu falei lá no início, a gente achou um ângulo entre 0 e 90. Mas esse ângulo é o ângulo do triângulo. Para localizar o nosso vetor, a gente vai precisar localizar ele corretamente aqui no plano. Como que a gente faz isso? Para o segundo quadrante. Segundo quadrante, eu vou ter que pegar o 180, que é esse ângulo aqui, ó, do x positivo até o x negativo, o 180 menos a parte do ângulo do triângulo que eu calculei ali. Porque se ele está no segundo quadrante, ele vai ter que ter um ângulo entre 90 e 180. Vamos voltar aqui no exercício. Ó, então, transformar da forma retangular para polar. Então, eu tenho menos 12 na parte real e mais J16 na parte imaginária. Então, eu estou no segundo quadrante. Conseguiram entender isso aqui? Sim, sim. Então, tá. Então, ó, a gente calculando o triângulo, a gente acha um ângulo de 53,13. Mas como eu estou no segundo quadrante, eu tenho que pegar 180 e diminuir esse ângulo que eu calculei. E aí eu vou ter o ângulo entre 90 e 180, que é o ângulo que eu vou localizar certo ali o meu vetor no segundo quadrante. Vamos outro aqui. Ó, esse outro aqui eu tenho 2 positivo menos J4. Essa forma retangular, ela está localizada em qual quadrante? Vou colocar o plano aqui para ficar mais fácil. Ó. Anotem aí, é 2 real, 2 menos J4. Então, se a gente for lá no plano, aqui no plano, 2, a parte real é 2 e a parte imaginária é menos 4. Qual quadrante ele está localizado? Segundo? A parte real é No positiva. quarto? No quarto quadrante. No quarto quadrante. Porque a parte real é positiva e a parte imaginária é negativa. Então, ele está nesse quadrante aqui. Então, para passar para a forma polar, o que a gente vai fazer? Hipotenusa e o ângulo. Mas como eu estou no quarto quadrante, o que eu tenho que fazer nesse ângulo aí? Eu vou precisar somar todos os outros quadrantes que eu precisei percorrer até chegar ao quarto. Então, Professora, Oi? Fala. pode voltar um pouquinho ali na tangente de menos 1, na de cima, no real. No real... Onde deu a resposta, onde deu 53. Aqui? Aqui? Em cima. Aqui? Como é que eu faço na calculadora essa tangente negativa? Ah, tangente negativa, tu vai no shift. Na calculadora tem o shift, né? O botãozinho que é amarelinho. Uhum.
O Tá. meu é na tangente mesmo. Ali em amarelinho na tangente, tem tangente na -1. Ah, tá, tá. Então, tu aperta o Aí- Shift e aperta a tangente. Tá, aí, como é que eu faço o resto? Ó, vou ver se aparece aqui no meu. Que eu não me lembro como é que faz. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá aparecendo aqui. É, Ó, é sem parênteses, né? é com parênteses. Se tu fizer sem parênteses, dá errado. Ó. Tá, tang -1. Então, é Shift, aperta o Shift, aperta a tangente na -1. Aí Uhum, tu vai abrir o parênteses uhum. e vai colocar 16 dividido por 12. Fecha o parênteses. Uhum. Dá 53,3. Deu, fechou. Deu? Fechou? Deu. Eu não me Beleza. lembrava onde era -1. Isso, é no Shift. Tá, tá. Tá? Então, continuando ali, na forma retangular ali do 2 menos J4, cai no quarto quadrante. Então, esse ângulo de 26,56, ele é o ângulo do quê? Ele é o ângulo no quarto quadrante. Então, a gente precisa adicionar a esse ângulo todos os ângulos que a gente percorreu até chegar ao quarto quadrante. Então, a gente percorreu o ângulo, a gente percorreu todo o primeiro quadrante, a gente percorreu todo o segundo, todo o terceiro, que dá 270 graus. Então, aliás, é mais ali, botei. Dá 296,56. Isso, eu botei errado aqui. Mais. $296,56, que é um ângulo entre 270 e 360 graus, que indica o quarto quadrante. Certo? Tá, pessoal? Não, só um minutinho para copiar ali. Tá. Para mim, deu. Beleza. Então tá. Ô, professora, Fala. não é aquele 20 ali, não é 4,47? Ah, é. Eu botei errado. Deixa eu só calcular para ver se é 20 ou se é 4,47. Agora não tenho certeza. Desse quarto exercício aí é 4,47, professor. Ah, tá. O 20 é que eu não tirei a raiz. Esse é o problema. 4,47. Então tá, pessoal. O que
a gente tem 10 minutos aqui só para introduzir vocês o que a gente vai ver amanhã, tá? É operações com os números complexos. Daí a gente vai ver assim, ó, que para fazer adição e subtração, a forma mais fácil de trabalhar é com a forma retangular, né? Que a gente soma e subtrai as parcelas reais e soma e subtrai as parcelas imaginárias e deu. Aí a gente consegue realizar a operação. Para multiplicação e para divisão, o mais fácil de operar é a forma polar. Então, a gente tem o módulo e o ângulo. Para fazer a multiplicação, a gente vai multiplicar o módulo e somar os ângulos. E para fazer a divisão, a gente vai dividir os módulos e a gente vai diminuir os ângulos, tá? E aí, como eu falei para vocês, para que serve tudo isso? Serve para quando a gente for trabalhar com circuitos em corrente alternada, a gente tem as correntes e a gente tem as tensões em formas retangulares e polares. Então, a gente vai ali operar a lei de Ohm. A gente vai precisar fazer divisão, a gente vai precisar fazer multiplicação, e a gente vai precisar trabalhar com essas formas retangulares ou polares. Não é que não dê para fazer um somatório na forma polar, por exemplo. Dá para fazer soma na forma polar. É um pouquinho mais trabalhoso só. Né? A mesma coisa que dá para fazer divisão na forma retangular, também dá para fazer multiplicação na forma retangular, dá mais trabalho. Então, normalmente, o que a gente faz é a gente transforma a parcela, que está em desacordo aí com a operação que a gente vai fazer, e a gente aí realiza essa operação. Beleza? Mas aí a gente vai entrar em mais detalhes amanhã em relação a isso, porque hoje a gente já chegou no nosso horário. A gente vai ter que pegar o lanche e tal, e aí a gente vai precisar terminar agora. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Aqui nos exercícios, ou alguma dúvida ali na parte de correção do fator de potência? Só anotar aqui quem está presente. Vai fazer alguma chamada, professora? Pois é, eu estou copiando aqui quem é que está presente. Ah, tá ok, tá ok. Ontem eu esqueci de fazer chamada. Não lembrei. Ó, quem está presente é o Eduardo, o L. Guimarães, o Lucas Paiva, o Dione, o Vinícius, o Christian, o Isaac, o Luiz e o Marcelo. Tem mais alguém que não chamei aí? O L. Guimarães e é Lucas Guimarães, tá, professora? Que tem o outro Lucas também, eu já botei Tá, direto sobre nós. tá. Então tá. Acho que era isso então, pessoal. Se ninguém tem nenhuma dúvida. Até amanhã. Obrigada pela paciência de vocês. Eu vou mandar os slides, tá? Então, quem quiser refazer os exercícios, fazer os exercícios de amanhã, quem quiser ir tentando também, pode fazer. Beleza? Beleza, valeu, professora. Até Valeu. amanhã. Boa noite. Até amanhã.
Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, Aí. Boa noite, pessoal. Valeu. Valeu, valeu. Até Amanhã. amanhã. É nóis, mano. É nóis. Até mais.